sempre é feito. Eu vou fazer o que você jamais teria feito. Hoje eu acordei feliz. Sonhei com ela a noite inteira, eu sempre quis. Hoje eu acordei feliz. Sonhei com ela a noite inteira, eu sempre quis. Só não quero acordar. Chegou, ficou do lado, não parou de olhar pra mim. Sinto lhe dizer, mas sou o cara que era fim. O sexo é bom, amor melhor, os dois então perfeito. Eu vou fazer o que você jamais teria feito. Hoje eu acordei feliz. Sonhei com ela a noite inteira, eu sempre quis. Hoje eu acordei feliz. Sonhei com ela a noite inteira, eu sempre quis. Só não quero acordar. Charlie Brown, you know what a part of the world that you live in. Skates my life, skates to destroy. Hoje eu acordei feliz. Sonhei com ela a noite inteira, eu sempre quis. Hoje eu acordei feliz. Sonhei com ela a noite inteira, eu sempre quis. Chegou, ficou do lado, já sentiu um pouco daquele efeito. Eu vou fazer o que você jamais teria feito. Não quero acordar, não. Não quero acordar, não. Não quero acordar, não. Não quero acordar, não. Charlie Brown, Santo! Skateboard na veia, rock and roll até a alma. Quem tá comigo faz barulho e bate palma. Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Eu é que não caio no conto do vigário. Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada. Chega com respeito na minha quebrada. Bom, me perguntaram aqui sobre o meu incidente com o Marcelo Camelo. Bom, eu não tenho muito o que me explicar disso. Foi uma coisa que aconteceu. E aconteceu porque ele havia se pronunciado várias vezes negativamente a respeito da minha banda e da minha pessoa, realmente sobre o Chorão e não só o Charlie Brown, como uma banda fake, como, enfim, negativamente, assim, tipo. E aquilo se tornou uma constante. Toda a entrevista que ele dava para a JB, para o Globo, para Folha, para revistas e tal, ele, não sei, parecia que ele me pegou para ser a referência do que não prestava, do que não era bom, do que não seria o bom a ser levado em conta, ou consumido, ou sei lá o que é, na verdade, o que ele pretendia com isso. Houve um encontro na MTV, onde eu encontrei com ele, falei que aquilo estava me incomodando, porque, enfim, a gente é de carne e osso, e não é legal você ver uma pessoa que é formador de opinião, apesar de ter liberdade de expressão, poder se expressar, mas não como uma constante, não isso virar praticamente uma pegação no pé e uma coisa que estava realmente me incomodando, porque aquilo estava reverberando, e o cara também era um formador de opinião, ele tinha o público dele e tal. E não que estivesse me atrapalhando profissionalmente, mas estava me incomodando pessoalmente, tá entendendo? Então a gente teve um encontro e eu falei com ele, falei, gostaria que você parasse de se pronunciar negativamente a meu respeito, até porque você não me conhece, você não sabe do meu passado, você não sabe se o que você está dizendo é verdade ou não é, porque você nem amigos em comuns nós temos, então a gente mora em outra cidade, faz parte de outra cena, outro nicho, outra galera. Então eu acho que tem tanta coisa errada já na tua vida que você deve cuidar um pouquinho mais da sua vida e deixar eu cuidar da minha e deixar eu fazer o meu sucesso, ou enfim, sei lá o que é que incomodava ele, em paz. E ele se mostrou super solícito no dia. Não, claro, foi uma grande falsidade. Claro, pô, eu errei, desculpa, eu estava errado, isso é intriga de jornalista, mas é uma coisa realmente que eu percebo agora, que já que te tocou dessa maneira, não era essa a minha intenção, e sei lá, não sei, um monte de ladainha que ele falou lá. E na minha cabeça a gente tinha se entendido cordialmente, assim, não houve, não se levantou a voz e nem nada.
Um mês depois, mais ou menos, um mês quase depois, dois, talvez, eu estou no ônibus viajando, veio meu produtor com um celular e fala, meu, Marcelo Camelo quer falar com você. Aí eu perguntei, meu, será que esse cara vai me chamar para cantar, cara? Tá ligado? Assim, pensei comigo, né? Falei, nossa, que saia. Porque eu também não gostava dele, mas até aí eu ficava na minha. Não preciso, tem muita gente que eu não gosto, eu fico na minha. Não preciso falar de todo mundo que eu não gosto. Enfim, eu prefiro evidenciar as coisas boas, porque a gente já vive num mundo tão complicado e tão cheio de diferenças, e a vida é tão complicada para a gente poder se incorporar um bom humor e uma atitude positiva, que eu prefiro ter outro, enfim, eu sigo por um outro rumo. E ele vinha com aquela coisa do amor, do Chico Buarque, que eu amo, que eu inventei o amor, aquela coisa bonita da poesia e não sei o quê, e a gente já era na contramão. A gente falava, eu não sei fazer poesia, mas eu quero que se foda, porque eu odeio gente chique e eu não uso sapatos, tá entendendo? Então, assim, cada um tem seu modo de viver, o seu jeito de encarar as coisas e tal. Eu acho que, enfim, essa guerrinha, que na verdade não era uma guerrinha, era uma perseguição dele para comigo, estava indo longe demais. Nesse momento que eu peguei o telefone, eu peguei super na paz e, estupidamente, ainda elogiei um clipe que ele tinha feito no Fundição Progresso, que ele tinha feito uma linguagem, uma estética, como se fossem os festivais antigos e tal, aquela coisa PB e tal, e eu achei bacana aquilo. E eu falei, pô, que bacana aquele clipe, legal, teu som, porque você também mudou muito, porque ele era da época do hardcore com trombone. Pom, 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 pom. O que ele faz hoje em dia é fake. Essa história do amor, pra mim isso é fake, tá entendendo? Porque eu conheci um outro cara, de certo que as pessoas amadurecem, têm direito de mudar, procurar novos caminhos, mas muito mais fake é o que ele faz agora do que ele falava que eu fazia antes, porque eu continuo fazendo a mesma coisa, entendeu? Vivo da mesma forma, continuo morando na mesma cidade, com os meus amigos, enfim, acho que... E, na verdade, quando eu terminei de elogiar ele pra caramba, ele falou, não, mas eu te liguei, mas eu falei, mas e aí, o que manda? E ele falou assim, olha, cara, na verdade, eu me pronunciei novamente negativamente a teu respeito num jornal de expressão, que na época era o JB. Eram três, era o JB, era o Globo e uma outra revista de expressão também, que falava de comportamento, música e tal. Mas, assim, foi super negativamente, mas eu quero que você pense isso, que é só para te ajudar, para fazer você encontrar o seu caminho, para você repensar a sua vida, porque eu só quero amor para você e tal. E eu achei aquilo de uma arrogância e uma estupidez sem tamanho. E desliguei o telefone chateado, já numa pegada de quem vem de onde eu venho, quem viveu nos anos 80, movimento punk, corre, corre, pega, pega, e não sei o que, tal, tal, tal. Entendeu? Já não via aquilo com bons olhos mais. Já era uma coisa assim de, pô, o cara arrumou um desafeto, tá entendendo? Mas até aí tudo bem. Passaram-se 2, 3, 4 meses. A gente teve um novo encontro no avião, onde eu virei para ele. Aí eu passando por ele, fui passar a batida, ele fez questão de botar a mão em mim, não sei, porque ele gosta de pegar nas coisas ou nas pessoas, eu não sei. Enfim, ele pegou em mim assim e falou, olha, cara, eu preciso falar com você. Eu falei, mas a gente não tem nada para falar, cara. A gente não tem nada para falar. Até porque tudo que você queria dizer, você já disse para outras pessoas. Você nunca teve coragem de falar na minha cara. Porque o dia que eu cheguei em você para falar, você não falou. Então, assim, ele... Depois disso, ficou aquela coisa do... Olha, não quero mais papo, fica na sua. Porque se você